Olá, eu sou Divana Campa. E eu sou Thaís Burbello. E dando sequência à série de vídeos em homenagem a esse mês tão especial que é o mês da mulher, estamos aqui com duas mulheres hoje. Uma é da área do teatro, outra é da área do esporte. E quem vai apresentar melhor elas é a Thaís. Olá, meninas, tudo bem? A gente está aqui com a Liz e a Letícia. A Liz é professora de teatro e arte, né, prof? Isso. E a Letícia, ela é coordenadora de esportes e cultura de uma das nossas unidades aqui em Curitiba. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada. Vai ser um prazer conversar com vocês aqui. E para começar, a gente queria saber um pouquinho mais da trajetória de vocês, qual a formação de vocês, com qual segmento de ensino vocês trabalham, enfim, o que vocês quiserem dizer. Bom, eu sou formada em Educação Física, né? Eu sou a Letícia, estou há 18 anos, fazendo agora esse ano 18 anos aqui no Colégio Positivo, e toda uma trajetória aí, bastante tempo, 32 anos na área de educação, Nossa, bastante. então, para ajudar, contribuir. Eu sou a Liz, sou professora de artes e de teatro do colégio, estou há 14 anos no Positivo, mas já dou aula de teatro há 20 anos, comecei na faculdade já como estagiária. Brinco que no meu tempo a estagiária não ajudava alguém, né? Eu como estagiária já dava aula. Sério, Antigamente era diferente, né? Antigamente era diferente, e então estou há 20 anos como educadora, né, nessa área da cultura. Legal. E para começar essa conversa, eu queria que vocês explicassem um pouco como que vocês veem essa questão da presença feminina, tanto nos palcos quanto nas quadras. Quiser começar com você, Lê? Hoje em dia até eu fico mais feliz de ver mais meninas participando, né, vendo ativamente ali no esporte, mas elas ainda são minoria. Antigamente era bem mais difícil, nossa, nós tivemos épocas onde a mulher foi proibida de praticar esporte, né? Então eu lembro que na época de Getúlio Vargas saiu uma lei que as mulheres não poderiam praticar esporte. Alguns esportes que mexessem um pouquinho com o corpo feminino. Então, por exemplo, o futebol foi proibido, o futsal. Porque, desculpa te interromper, prof, mas é porque descaracterizaria o corpo feminino, é tipo isso, a ideia, né? Exato, exato. Entendi. E essa lei ficou por 40 anos, mais ou menos, até mais de 40 anos, onde a mulher não podia jogar, acho que era um beisebol, as lutas também ela não podia, não participava dos campeonatos. Então, assim, foi bem triste, uma época triste para as mulheres. E eu acho que hoje a gente está resgatando isso. Mas, devido a essas questões, eu acho que tem um atraso muito grande do desenvolvimento da mulher, da dedicação, até de preconceito, hoje em dia, com a mulher no esporte. Porque, digo assim, um jogador de futebol, né? Então, hoje, é muito fácil para eles conseguir um patrocínio e se manter no esporte. A mulher, ela tem que ser guerreira. É Então, ela muito não mais é difícil, né? conhecida, é muito mais difícil. Também tem aquela questão da maternidade, daí um patrocinador, daí vai ter filho, como é que fica? Eu estou patrocinando. Tem são várias questões ali. Então, eles optam mais pelo masculino do que o feminino hoje. Mas é uma luta constante, eu acho que a gente não pode se desistir. Mulher é guerreira, né? A mulher sempre foi guerreira em tudo, né? Na história, se a gente vê, ela foi guerreira em tudo. Para voto, para conseguir trabalhar, para conseguir empregos onde dizem que para uma área mais masculina. Então, hoje nós temos várias mulheres aí representando A gente, todas a essas gente frentes. teve que ser guerreira porque nos privaram de muitas coisas, né? Exatamente. Mas temos aí Nossa. vários exemplos aí de grandes mulheres. E a gente, hoje em dia, a gente olha na escola, né? As crianças que a gente também não tem, assim, muito o costume de cultuar
os nossos ídolos, estava até conversando com você, né, Sim, Liz? sim. Os nossos artistas, os nossos atletas brasileiros e as nossas mulheres, né, que foram guerreiras no esporte, no teatro, na música, porque as pessoas esquecem. Então, se você pergunta para uma criança, nossa, quem que é o teu ídolo do esporte? Tirando o futebol, né, o futebol, eles falam americano, alemão, qualquer outro país e esquecem brasileiros. Eu vejo que bem atrás nós tivemos a Aida Santos, né? Que a Aida ela foi uma atleta fenomenal. Ela conseguiu permissão para participar na época lá dos Jogos Olímpicos. Acho que foi em Tóquio, se não me engano. E ela foi a única mulher brasileira representando o atletismo. E lá ela simplesmente ela conseguiu, acho que um quarto lugar no salto em altura. Então, repercutiu bastante isso. E ela não tinha um técnico, ela não tinha uma sapatilha, ela não tinha um uniforme, ela não tinha nada. Ela foi por conta, com muito custo, muito guerreira, foi lá e conseguiu participar dos jogos. E temos tantas outras, né? Temos a Lenk, que é da natação, do nado borboleta também. E se hoje você pergunta para as crianças e até adultos, muitos não conhecem, porque a gente não tem esse costume de ver mulheres ali despontando. E nós temos poucas e guerreiras, mas que hoje são o nosso exemplo, né? Sim, e às vezes eu fico pensando que a gente traz essas mulheres guerreiras que são extremamente importantes como inspiração, mas às vezes a gente não cita e não levanta as mulheres que estão hoje fazendo a diferença, né? Seja no esporte, como a Lê falou da nadadora, ou seja nas artes, ou seja no teatro. A gente continua falando das que fizeram histórias e que são extremamente importantes, que a gente deve conhecer, mas e falar das que fazem hoje, né? Das que estão aqui no dia a dia, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, fazendo diferença e também vivendo uma batalha. Porque não é porque algumas mulheres antigamente viveram algumas batalhas, eu acho que a gente está num espaço muito melhor, mas a gente precisa alimentar hoje, né? Essas meninas, essas mulheres, essas adolescentes na escola, para que passem menos dificuldades e que conquistem o seu espaço também. Mas elas não vão conquistar se a gente também, eu imagino, falar sempre só do passar, porque elas foram, porque elas sofreram, olha as dificuldades que ela passou. E aí eu A fico intenção é não ter tantas a dificuldades, né? intenção não é ter tantas dificuldades, porque daí a gente fala disso e fica nesse estado, porque passou dificuldade. E às vezes eu acho que a gente cria inconscientemente nas meninas Bloqueio. que para que a gente consiga alguma coisa, a gente precisa passar muita dificuldade. Eu acho que a gente ser guerreira, né? Verdade, tem que seguir. Então eu acho que a gente tem esses ótimos exemplos na história para relembrar e esse incentivo diário de que passaram dificuldades para que a gente continue fazendo e cada vez de uma forma melhor, né? Cada vez com menos dificuldades, não de uma forma melhor, mas com menos dificuldades, né? E mais aceitas, assim. É verdade, hoje a gente tem como exemplo que você falou, né? Não só a nível brasileiro, mas hoje aqui em Curitiba, a gente tem o nosso Curitiba Vôlei, que participa da Liga, né? Um principal campeonato de vôlei E já hoje tá que nós bem temos. popular, né? Está bem popular, tá conhecido, então é bacana de assistir os jogos delas. Então a gente tem as meninas, tem a Valesquinha, que era antigamente já, continua ainda no vôlei ali com as meninas novas, que é muito bacana mesmo. Legal, Lê. E assim, Liz, em relação ao teatro, até antes da gente começar aqui a gravação, eu estava comentando com você que hoje eu vejo que as mulheres ocupam mais essa questão do teatro ali, dos palcos. Você comentou que nem sempre foi assim. Como é que você vê essa trajetória? Bom, foi como no esporte também, né? O teatro sempre foi uma área dos homens, como as artes plásticas também, né? Eu puxo a sardinha, porque como daí eu sou das duas áreas, eu acabo sempre pensando nos dois, né? Mas a arte nunca foi um lugar feminino também. Na história da arte, tem uma ideia de que as mulheres, você só era um artista, você tinha que ter muitas técnicas, até hoje, né? Técnicas, proporção, perspectiva. E você ou era filho de um artista, historicamente, seu pai era um pintor, e aí por isso você era um pintor,
ou você iria para a Academia de Belas Artes. Uma das curiosidades que as mulheres não poderiam fazer, além de todas as questões sociais da época, é porque para você estudar a pintura, você tem que estudar o corpo nu, né? E aí os modelos nus eram homens. E aí como é que as mulheres iam entrar na Academia de Belas Artes e verem corpos masculinos, né? Então, isso já era um dos principais bloqueios, não principal, mas isso era já um bloqueio para que uma mulher entrasse na academia e se tornasse uma pintora. Então, elas não tinham acesso nem à técnica para serem pintoras. E no palco, a mesma questão. Por muitos anos, os homens cumpriram papéis masculinos, né? E cumpriram papéis femininos, fizeram e representaram mulheres, né? Até Tinha as muito mulheres. isso no Eu não teatro, sabia né? disso. Sim, antigamente os homens, os meninos mais jovens nessa fase de transição, assim, dos 11 anos, 12 anos, representavam os papéis femininos, né? Nossa. E no teatro as mulheres começam porque daí tem um movimento que é a comédia dell'arte, começa na Itália, só que eles são itinerantes. E a comédia dell'arte tem um personagem feminino que começa sendo feito por uma mulher que vai passando. E o teatro itinerante da comédia dell'arte acaba viajando por toda a Europa, né? Eles são babies. E aí, mas acaba sendo que na França eles vão pegando essa ideia de ter uma mulher, e daí que você tem uma primeira mulher conhecida historicamente. Provavelmente muitas mulheres já estavam fazendo por conta disso, por conta da comédia dell'arte, por ter esse personagem feminino feito por uma mulher, mas aí a gente tem uma figura, né, que é a Dupart, que é o sobrenome dela, que seria a primeira mulher historicamente reconhecida, mas, né, ela não deve ter sido a única, devem ter tido outras. E aí, com o tempo, a figura feminina vai sendo colocada. No Brasil, a gente tem a Maria I, a rainha de Portugal, enfim, me perdi um pouco na história. Mas aí eu sei que a Maria I, quando ela está aqui no Brasil, ela proíbe não só de terem mulheres participando, porque ela vem da Europa, né? Na Europa já temos as mulheres aí participando do teatro como atrizes. Mas ela acaba proibindo personagens femininos, com exceção de Nossa Senhora. Olha só. Só, senão até os personagens femininos. E Interessante. depois, para a gente ter uma atriz no Brasil, quando já tem 200 anos isso na Europa, a gente vai ter uma atriz brasileira reconhecida também, né? Então, passam-se muito tempo. Sim. E agora, atualmente, a gente tem as mulheres, né? Com o século XX, com as modernizações, a gente vai tendo as mulheres como atrizes permanecendo. É uma conquista, mas eu também sinto falta de mulheres diretoras, de mulheres dramaturgas, de mulheres iluminadoras, porque daí eu fico com uma impressão que nós ocupamos um papel talvez decorativo de determinada maneira, né, em determinadas situações. E de que Não a mulher só sempre. chega até ali, né? Só E que até só o chega palco, até não ali. pode dirigir uma peça, né? Não, e a gente tem, né, muitas mulheres que são diretoras. Eu tenho DRT de diretora também, teatro, já dirigi profissionalmente espetáculo. Legal. Mas é como a Letícia falou, que é a mesma situação do esporte, né? Da onde vêm os patrocínios, quem é que consegue se manter. Tradicionalmente, a tradição vem trazendo os homens. Então, assim, temos mulheres diretoras, temos mulheres dramaturgas, mas a maioria, os mais conhecidos, os mais famosos, são os homens, né? Dentro dessa área do teatro. Sim. Como os artistas plásticos também, né? A maioria que nós conhecemos são homens, assim. E as mulheres estão há muito tempo dentro das artes plásticas também, mas sempre mais escondidas, às vezes reconhecida muito tempo depois. Sim. E assim, Lê, ali você citou essa necessidade de não falar somente de atletas antigos. Como que você acha que pode reverter isso? É um papel da escola, é um papel da família, para que atletas atuais estejam em pauta e que as pessoas conheçam essas. E principalmente talentos. as mulheres, né? Isso. Porque geralmente os que estão em pauta são os homens, né? É, É verdade. Do futebol, né? Que é o esporte mais famoso aí, né? Que todo mundo... Hoje em dia o futebol é o mais famoso e depois talvez o vôlei. O vôlei, Mas eu acho que a gente não pode esquecer. Eu acho que a escola faz um grande papel, sim, mas a família também, eu acho que a sociedade como um todo, né? Não só ali, eu digo,
é a família, entra a escola, mas também é interessante reportagens, estar na mídia, estar conversando, estar mostrando essa importância, valorizando isso, porque a carreira, eu digo assim, a carreira de um atleta, ela é muito difícil. Não importa se é para o homem ou se é para a mulher, se é legal ou não. Gente, é um desgaste muito grande dos dois, que priva ali sono, é acordar cedo, é estar treinando ali no dia a dia, tem a parte Disciplina. física, a disciplina, a alimentação, então tem tudo isso ali junto, que para os dois é difícil. Então a gente tem que valorizar, né, os nossos atletas, tanto os homens, mas também as mulheres, porque é igual, a dedicação deles é igual no teatro, em Sim. todas as áreas. Então, isso é muito importante. E estar realmente mostrando, eu digo assim, uma família, eu acho que você tem que ir com os filhos num jogo de futebol, assistir, mas não levar Levar um as menino, meninas. tem que levar a menina Nossa, também. isso é legal. Leva os filhos, ao mesmo tempo que você leva numa partida de futebol, leva num esporte diferente, vai assistir orquestra sinfônica, Sim. né? Vai Vai no ao teatro. teatro, né? Então, assim, é uma mudança de cultura. Então, assim, e vem muito de você estar ali no dia a dia. A escola ajuda, sim, mas a família também, porque ela vai criar essa cultura, onde você vai desenvolver e apreciar todo esse tipo de cultura. Então, na escola, ele vai aprender lá, na aula de música, por que como que é uma orquestra sinfônica, qual que é a função dos instrumentos, vai aprender lá no esporte. Aí eu gosto do futebol, mas se eu for assistir uma partida de vôlei, com tudo que eu aprendi ali no colégio, eu sei apreciar uma partida de vôlei, eu sei como que funciona um handebol, uma ginástica, uma dança, um teatro, eu sei um pouco dessa história. Então, essa parte formal, eu acho que fica ali com a escola, mas essa cultura, essa informalidade, vem muito da família. E não é algo que vai mudar de um dia para o outro, né, Lê? Não. É um trabalho de formiguinha, É um trabalho gradativo, né? gradativo. A gente, na equipe de artes, há algum tempo, decidiu que sempre nas aulas teóricas a gente ia passar sempre uma referência feminina, além de uma masculina. Vou confessar para vocês que às vezes é difícil em determinados temas achar, assim, Porque sabe? as mulheres acabam não tendo tanta Não, visibilidade, isso, né? E daí né? acaba não chegando na gente, né? Exato. Até tem, mas não são Ou- conhecidas, Tem, né? só que não são Tem, conhecidas. só que não ganham visibilidade, E aí, né? quando a gente vai pesquisar e vai colocar, geralmente aparecem as mesmas referências, né? E às vezes a gente fica nesse trabalho de vamos achar uma artista que também participou desse momento, que também contribuiu com este momento, para trazer isso para os alunos, né? Mas eu acho que é extremamente importante, claro, a família, porque eu fico 45 minutos uma vez por semana. É pouco tempo. Você traz uma referência. E eu acho bacana quando eles contam em casa e participam, e eu acho que é importante que a família também leve ao museu, leve ao teatro. Tem uma coisa que eu acho interessante quando a gente vai nisso, em teatro ou no museu, que às vezes a gente só olha as obras, assim, e não olha quem fez também, né? Isso E não olha quem fez. é E verdade. quando você Não vai é ao aquela teatro, descriçãozinha, quando né? vai ao teatro, você não lê quem são os atores, quem é o diretor, não lê a ficha técnica, né? Então, isso eu falo que é muito comum. Uma outra época da minha vida, eu dava aula para formação de atores e eu pedia para eles fazerem resenhas de peças. E aí eles faziam a resenha, mas eles não sabiam. Eu falava, gente, vocês vão ser atores, mas isso não vale só para quem vai ser ator, né? Eu acho que a gente, quando vai ao teatro, é importante que a gente leia a ficha técnica, porque às vezes a gente fala, mas não conheço nenhuma diretora mulher, mas vai que você foi numa peça que é dirigida por uma mulher e você não está nem sabendo que é. Você presume que é um homem. Você presume que Porque é um homem. Parece que é pensamento- normal isso. É um pensamento que a gente tem, né, por conta dessa cultura. Acha que são os homens que estão por trás fazem, que tem sempre Não um é nem homem por junto, né? maldade. Não, é algo que é vem por conta do costume. ciclo ali, aham. É por costume, né? Por tradição, assim, a gente acha. Tem uma frase que eu estava vendo esses tempos que foi feito para alguma pintora antiga, assim, da história, eu não tenho certeza, tá? Mas me parece que foi
para Artemisia, que foi uma das primeiras mulheres que pintou quadros, né? E alguém disse, está tão bem feito um outro homem, que parece que foi feito por um homem. Está tão bom que está parecendo que foi um homem que fez. Ai, Então, gente, você imagina que frase triste. Tudo né? bem, faz Triste. 300 anos que disseram isso. Mas ao hoje mesmo em dia tempo, ainda eu falam. fiquei pensando assim, né? Quando a gente vai num lugar e fala, nossa, foi uma mulher que fez, indiretamente a gente não tá levando essa Com frase? certeza. Quando a gente tem esse pensamento Sim. passa na nossa cabeça, Sim. nossa, foi uma mulher. Aham. Nossa, foi uma mulher que ganhou o campeonato? É a mesma coisa Indiretamente é uma frase de 400 anos, 300 anos atrás, assim, né? Dos 1600, 1700, e ela fica enrustida ainda dentro de nós. Uhum. É igual um exemplo prático, assim, por exemplo. Geralmente, quando você vê motoristas de ônibus, eles são homens, Uhum. né? E daí, quando você vê uma mulher dirigindo o ônibus, você fica, meu Deus, uma mulher. Nossa, uma mulher tá dirigindo ônibus. Diferente, né? Não é? Verdade, Fica assim, verdade. é E traz uma essa coisa que tá cultura aí de trás. enraizada, né, na nossa cultura. É, mas eu vejo assim, a gente até falou sobre isso num outro episódio, que o problema não tá você pensar, mas você achar aquilo normal. Porque só de você saber que você pensou, mas você se policiar, tipo, opa, esse meu pensamento não tá coerente, Uhum. Sim. Já é uma mudança. já é uma mudança. Já Você é não uma pode mudança. pensar e acreditar naquilo que você tá pensando, Ah, exato. sabe? É. Sim. E pensar, que bacana, as mulheres agora dirigem ônibus. Exatamente. Ah, que bom que as Então, mulheres estão abrindo estão- espaço. que tem esse lugar. Sim, muito legal. E algo que a gente quer trazer aqui também é essa questão, assim, parece que todas as famílias que têm uma filha menina, em algum momento ela vai ser colocada no balé. E eu digo isso, assim, nada contra balé, eu acho que é uma prática maravilhosa, mas eu acho que toda mulher algum dia já fez uma aula de balé. E eu digo Porque isso é tão feminino. é muito né? feminino, É é balé é uma muito delicadeza. E assim, eu digo pela minha sobrinha, eu tenho uma sobrinha de 5 anos, a gente colocou ela no balé, obviamente, fizemos o que todo mundo faz, colocamos ela no balé. Só que a gente começou a ver, assim, eu ia acompanhar as aulas de balé dela e eu via que ela tava em Nárnia, assim. Tipo assim, olhando o olho e revirando. Enfim, resumidamente, tiramos ela do balé e colocamos ela no circo. Que é bem mais cedo que balé, mas ela acorda, assim, afoita, porque ela faz... Feliz. E a Gragra, ela é muito agitada, então ela gosta, assim, de subir em arco e de subir em corda. E eu vejo que ali ela se encontrou. Ela é bem espoleta, assim. Ela é bem espoleta, assim, eu acho que assim, nada contra o balé. Eu acho que tem muitas mulheres que fazem balé e se encontram naquilo, mas eu vejo que Sim. muitas famílias colocam o filho no balé, a filha no balé com aquela obrigação. Ela é menina, ela tem que ir pro balé. Como que vocês veem essa questão? Gente, você falou, tô até com vergonha, mas eu vou contar pra vocês uma história. Aí que a gente adora uma fofoquinha. Eu sempre digo assim, quando atendo na escola, os pais e os alunos, gente, para os professores também, conheçam, né, os alunos de vocês, conheçam os filhos de vocês, né, percebam o que eles gostam. E o que aconteceu? Eu tive uma menina, adivinhe qual foi a primeira atividade que ela foi fazer? Balé. Balé. Ela não é do balé. A minha filha nunca brincou de boneca. A minha filha nunca foi de dança, de balé, dessas coisas. E eu aqui fiz ao contrário do que eu dizia pra todo mundo. Coloquei ela no Mordeu a balé. língua. Fui ver a apresentação dela no balé. Gente, que horror. Para quem acha que mãe acha tudo lindo, lá, ó. Você viu a filha no balé. Tomara que ela não esteja ouvindo, mas ela vai concordar e vai lembrar. Gente, horrível. E aí, eu lembro que depois aí na escola, né, daí veio, olha, a Aline não gosta de balé. Claro que não, ela queria jogar futsal com os meninos. Daí vai ver Ela- futsal, ela arrebenta Isso. no futsal, né? Não, ela não é uma grande esportista, nunca foi. Ela gosta de patinar. Mas, Olha. ela é patinadora. Mas ela foi pro futsal, gente, toda feliz. Ela odiava o balé, ela não gostava. Então, isso era dela. E da mesma forma que eu respeitei a maneira que ela nunca gostou de brincar de boneca, ela ganhava de presente caixas e caixas de boneca, onde ela não abria, ela não tirava a boneca da Nossa, ela tinha caixa. interesse zero. A vida dela era Lego. Ela só brincava de Lego. Lego e gostava muito de escutar música. Não de dançar, mas hoje ela dança, mas na época não. Mas eu respeitei essa parte dela. Mas na hora de colocar numa atividade física, coloquei ela no balé. Balé. Mas, às vezes eu acho que isso que você fala ali do respeito do olhar pela criança e pelas vontades e da personalidade, né? Ela é espoleta.
o balé é rígido, né? Se tem É. crianças que acabam se dando melhor no balé porque vão de encontro com essa rigidez, outras não, outras são mais espoletas, como a sua sobrinha. Então, como é que você vai para ela? Vai ser um sacrifício, ela vai ter raiva de balé, se ela for fazer. E daí ela né? fica frustrada, né, Tá, tadinha? e daí, assim, começou a perceber que ela só gostava do balé quando a Mel ia, que a Mel é a melhor amiga dela. Mas quando ela não via utilidade nenhuma naquilo. Sim, ela ia para Porque, trocar ideia com a amiga. e assim, eu acho que a questão não é nem porque. Eu acho que até que pra criança saber o que ela gosta, ela precisa ser matriculada em determinada atividade. Sim, Até porque ela, precisa assim, você participar. não vai chegar e falar, você quer circo, balé, ela não vai entender. Então, eu acho que isso é importante, mas a família tem que ter esse olhar de ela está gostando, ela não está gostando. Faz sentido, Sim. não faz sentido, não obrigar a criança a ficar naquilo, sabe? E experimentar diversas, né, atividades. Eu acho Isso. ter um leque ali disponível. É que muitas É legal. vezes os pais colocam, eu digo que eles colocam os filhos naquilo que eles gostariam que a criança, que ele tivesse participado sim. ou feito. Então é uma ideia dele, né? Nossa, eu que sempre quis ir pro balé, então vai pro balé. E esquece de olhar a criança ali, as vontades. Menino que gosta de balé. Sim, nós já tivemos também. Nossa, nós temos até menino na ginástica rítmica, que é uma Já atividade tivemos. feminina com menino. Lista positiva com você foi um menino. Isso, Ah, exatamente. sim. Ginástica rítmica. É bem raro. Quando a gente encontra, a gente também se admira. Fica A feliz. gente, E a- a gente faz a mesma coisa do motorista de ônibus. A A minha- gente faz a mesma. Nossa, tem um menino, que legal. Menino fazendo A gente balé, acha balé, né, eu muito acho. legal Mas quando tem normalmente, meninos, quando né? tem meninas, essas atividades que a gente acha que são de meninas, eles são um destaque ali. Porque no sentido de que parece que eles arrasam, porque eles realmente quiseram estar ali, não é algo que eles foram obrigados, sabe? Verdade, verdade, Sim. verdade. Talvez eles demoraram para convencer os pais, né, de colocarem ele na atividade, é verdade. E é muito legal se pensar nessa abertura, né? De poder fazer diversas coisas que não existe do feminino e masculino para praticar esporte ou para fazer uma atividade cultural. Os dois são essenciais para os dois, né? Tanto para a cultura como para o esporte, a gente precisa de mulheres e de homens, e eu acho que não é um lugar de mulheres tomarem o lugar dos homens, eu acho que é um lugar de que nós vamos ser iguais, da mesma quantidade, no mesmo tanto de incentivo, como lei de incentivo, e no mesmo tanto de patrocínio, né? Que fosse possível ser igual, Esse equilíbrio, e né, não uma entre os disputa. dois. Não uma disputa. Nosso mundo ideal, né? Não é tomar o espaço dos Não, homens, né? Não. De maneira alguma. Porque às vezes você escuta algumas pessoas dizendo, eu vou tomar o espaço. Não, ninguém quer tomar o espaço de ninguém. Nós queremos que juntos todos tenham um espaço, né? Que ele seja dividido e seja igualitário. Sim. Acho que isso que é importante. Ninguém tá contra ninguém. Não, ninguém está Tudo contra exato. ninguém. A gente não está contra. E assim, com a experiência que vocês têm em colégio, na questão mais do esporte, você vê que as mulheres elas estão mais audaciosas, no sentido, quero fazer um futebol. Como é que as famílias têm encarado isso? Como que era quase 20 anos atrás, que foi quando você entrou no Positivo? Como é que você vê essa questão, Lê? Gente, eu acho que desde a minha entrada, assim, acompanhando, né, as crianças no esporte, o colégio mudou muito, né? Então eu vejo assim que o colégio, todos os colégios em geral, então a gama de atividades hoje que é ofertada para que você consiga desenvolver a criança num todo. Então hoje a criança ela vem é matriculada nas escolas, mas não só pelo aquele português, aquele matemática, mas sim para desenvolver ela num todo. Então, ela vai ter essa parte ali mais formal ali do português, matemática, história, mas ela também vai ser trabalhada, toda aquela sensibilidade na parte cultural, artística. Então, ela vai ter um contato com a música, com a arte, né, artes visuais, teatro, nos esportes, uma gama muito grande, onde é ofertado para todos. Não importa se hoje nós temos uma ginástica rítmica que está mudando, que é só feminina, hoje ela está sendo ofertada para todos. Então, como o futsal também está sendo ofertado para todos. E a gente vem cada vez mais tendo mais meninas. Você tendo que eu tinha equipes antigamente mais masculinas em competições, futsal, vôlei, basquete, né?
nessas modalidades coletivas, né? E hoje em dia eu estou abrindo um leque muito grande dessas coletivas femininas. Não o vôlei, né? Mas tá entrando basquete, tá entrando handebol, tem futsal. Então a gente tá vendo, e quando vai em campeonatos aqui em Curitiba, todas as escolas também com times fortes e femininos. Então é muito bacana ver isso. É uma mudança geral. Geral. Às vezes tem uma conversa ali, tem muito ainda preconceito, eu acho, um pouquinho ainda, com o futsal feminino, que remete muito aos pais pela questão de ser um pouquinho violento, tudo, eles ficam meio receosos, né? Basquete também, que é um pouquinho, a bola é um pouquinho mais pesada. Meu pai me deixava fazer futebol na escola, acredito. Não que eu adorasse futebol, né? Mas Mas- eu não fizesse questão, mas ele sempre me Isso. perguntava. Ele não gostava. Não gostava. Ele falava que era um absurdo, que... Não é pra menina. É. Então, hoje a gente tem alguns, ainda tem, são poucos pais um pouco resistentes, mas mostrando, trazendo junto, vem para a escola, vem ver, vai conversar, vai tirando isso aí e vai desenvolvendo naturalmente. As crianças vão indo naturalmente porque gostam. Agora eu tive um caso que entrou esses dias uma menininha lá no colégio, ela é nova. Ela é bem pequenininha, que é do 2º ano. Uma graça, menina, coisa mais linda. De repente veio um professor: Letícia, eu quero que você vá ver essa menina jogar futsal. Vá lá olhar ela. Daí eu fui lá olhar, tava numa turma mista, porque é 2º ano, então joga meninos e meninas futsal junto. Ali, e ela jogando, mas assim, dando lé em todo mundo. Nossa Senhora! Olhei, daí cheguei lá para o nosso técnico. Então, Thiago, quero que você veja uma menina do 2º ano. Acho que dá para entrar para a equipe. Mas Letícia, é 2º ano. Eu falei: não, calma, vou chamar ela para fazer uma atividade, né? Veja ela. Nossa, as meninas, as maiores, adoraram ela, maravilhosa. Aí fui entrar em contato com a família, né? Para ver a possibilidade da menina treinar o futsal, tudo. Gente, família maravilhosa, né? Ela, que felicidade, Letícia, que bom ter um time feminino para minha filha. Eles ficaram tão felizes de ter um time feminino, porque até Porque não então é no comum, prédio, porque tipo assim, ela nunca jogou antes na escola, tudo, mas no prédio onde ela mora, nos locais onde ela frequenta, ela quer jogar futebol, mas as meninas não querem. Só os meninos, e ela joga com os meninos. Então, a felicidade de ver e a menina muito feliz de estar jogando e vendo outras meninas jogando também. E tem ao contrário, né? Então, uma família feliz com isso. Então, é sinal de muita mudança. E o que eu acho legal também é que por muito tempo o esporte, assim, na escola, ele era visto como um momento de lazer. Tipo, tem a aula de matemática, de português, de história, agora é o momento de brincar. E no colégio positivo, quando você fala de formação integral, eu entendo que se o aluno tiver um destaque nessa modalidade, vai ser levado a sério. Não é um passatempo que ele vai ali só pra... Tô entediado de uma matéria de matemática, agora é o horário de brincar. Não é Nem brincadeira. pensar, a educação física é difícil. Aham. Arte, música, são matérias que hoje em dia a gente segue os parâmetros curriculares, né? Segue normas, né? Então, e ali é aplicado, e não é tão fácil. Tem que estudar, tem que ter dedicação. Não é lá agora eu vou parar na aula de música e vou cantar, vou parar na aula de arte e vou Eu acho que a desenhar. aula de arte também tem esse Você acha que estigma, tem? né? Tem muito da Ai, diversão, do eu do vou fazer, desenhar, vou vou pintar. fazer. E às vezes você receber, né, algumas reclamações assim, porque meu filho fez um desenho e a professora disse para ele corrigir. Sim, porque tinham questões que eram para ser trabalhadas nesse desenho, né? Não era um Técnicas, desenho né? livre. Aham. Tinha que se aprender uma técnica, tinham algumas questões para cumprir. Então, óbvio que eu vou pedir para fazer de novo. Mas é que às vezes a gente também não entende nem a arte, nem o esporte como uma ciência que tem história, que tem uma contribuição e que você tem uma questão teórica para aprender. Você precisa saber da história, você precisa saber das regras, você precisa saber da técnica. Então, influencia em muitas coisas. E não é só ir desenhar, né? A gente quer ensinar também, e os que são bons a gente quer melhorar, inclusive. Quer desenvolver, quer dar dicas para que desenhe melhor. Descobrir E talentos. descobrir talentos também nas A artes. felicidade deles mostrando o desenho, depois de uma Sim. aula que eles conseguiram fazer, gente. Conseguiram. É uma graça. E, assim,
Eles têm muito essa questão com o desenho realista, né? Se não sabe desenhar de maneira realista, não sei desenhar. Eu digo para eles assim, não, gente, já tem uma máquina que faz realista, a gente não tá precisando. Mas eu queria falar uma coisa que tem a ver com o que a Letícia falou, e que daí eu acho também importante isso, se a gente for pensar na questão das mulheres, né? Que a escola é um lugar não para o seu filho ir fazer jogar futebol e se tornar um jogador de futebol. Não para o seu filho fazer teatro e virar um ator ou uma atriz. E quando a gente pensa que é para uma área de desenvolvimento pessoal dele, tem que ser feito para os meninos e para as meninas, né? Que as meninas, elas precisam jogar futebol porque elas precisam desenvolver alguma parte, não para se tornar uma jogadora, mas talvez tem critérios técnicos do futebol, da estratégia de passada e velocidade. Um menino pode fazer aula de teatro, não para ele ser um ator, mas ele aprender a improvisar, a ser mais solto como uma menina, para que eles tenham para que eles tenham também isso que a gente falou de igualdade do mesmo espaço. Para que a gente oportunize o mesmo espaço futuro, na educação eles têm que ter o mesmo espaço, né? Eles têm que passar pelas mesmas questões. Então, isso que eu acho importante quando a gente também fala das famílias, em colocar as crianças em diferentes atividades, ver o que gosta, o que não gosta, mas entender que não é a gente estuda português a vida toda e não é por isso que a gente é professor de português, né? E eu acho que a gente tem que pensar nisso nas outras disciplinas da escola, como artes e como teatro, música e dança e o futebol e o handebol e o basquete. Todos vão trazer alguma coisa para o desenvolvimento. E que legal se os meninos e as meninas participarem dos dois, né? Eu falo dos meninos fazerem teatro e das meninas irem jogar futebol. Exatamente. É cultura, né? A criança sai com uma grande cultura, como é que eu posso dizer assim? Uma bagagem. Uma bagagem cultural muito grande do todo. E ali, ele passando por esse todo, ele vai poder escolher melhor para a vida dele, o que ele vai querer lá. Ah, não, realmente vou querer ser ator, não, vou querer ser um professor de matemática, vou querer ser médico, vou querer ser um jogador de futebol, vou querer ser uma jogadora de futebol, vou querer ser um dançarino, né? Vou querer ser uma produtora de teatro, de cinema. Então, ele sai com esse todo, com essa bagagem, todos tiveram direitos iguais ali, saíram com essa bagagem e vão poder escolher mais conscientemente o que é melhor para eles, no que eles têm prazer, porque eu acho que na vida a gente tem que procurar estudar, se formar, um trabalho, mas naquilo que você se sente bem, que você gosta. Então ali ele tem um repertório bem grande disso. Tem uma coisa que eu penso às vezes, né, já que a gente está falando muito do futebol e do teatro, não sei para ler, que eu não sou do esporte, né, eu fiquei só na cultura, eu nunca quis jogar futebol na minha vida, nunca quis jogar futebol na minha vida e continuo não querendo. Mas assim, eu fico pensando que a gente fala muito também dessa questão das mulheres terem espaço. Vamos pegar essas duas áreas de exemplo, né? Como que a gente vai entender que os meninos aceitam as meninas no futebol se eles nunca jogam com as meninas? Então, por exemplo, é claro que eu imagino que tem questões de força, por isso que é separado, né? Tem uma questão que separa os meninos da menina na hora de jogar. Mas como que a gente vai criar esse respeito e essa aceitação se nunca teve isso? Porque se tem isso desde pequeno, como a Letícia disse, essa menina que joga futebol com os meninos sempre. Olha que legal, né? Esses meninos que jogam com ela, provavelmente também estão ganhando alguma coisa. Eles estão ganhando desde pequenos, ter natural as meninas no meio deles jogando e a futebol. respeitar que elas podem escolher, que elas podem jogar e que elas podem jogar com eles e que talvez eles tenham que usar menos força, ser menos agressivo, daí não sei se são termos mais técnicos. Mas também a gente vai criando essa cultura e isso vai se naturalizando. Então, aquilo que a gente falou de que é absurdo as meninas fazendo, se nas crianças a gente for naturalizando isso, imagino eu, a gente vai conseguir... Jamais vão falar o absurdo. Novas gerações que não vão olhar também como um absurdo, nessa integração, assim, né, da criança. Porque daí eu fico pensando, assim, como educação. O que adianta a gente separa por tanto tempo, né, e limita isso é de menina, isso é de menino, e depois, quando vira um adulto, um homem, a gente quer que entenda
que receba. Sim, A gente algo que tem- que ser precisa construído. Construído desde de pequeno. Eu sempre penso nisso, assim, na educação de uma maneira geral, né? É o melhor momento, na verdade, de você acabar inserindo essas questões, né, na realidade das crianças, porque eles estão se formando, né? Estão se formando seres humanos. Então, não adianta você chegar lá no ensino médio e querer que o Agora aluno os meninos aceitem as meninas. de aceitem as futebol. meninas. Às vezes, lá atrás, eles foram separados, então. E acho às que é vezes bom. vê que é muito assim das pessoas, dos adultos, né? Porque você pegar essa turminha ali, com as crianças jogando, as meninas ali e os meninos junto, para eles isso, os pequenos, tá tudo bem, é natural, Tudo bem. Uhum. bem natural. Uhum. Eu lembro do episódio de um colega meu falando numa escola, então eles estavam jogando futebol, era primeiro ano, 5 anos, estava a turma inteira jogando. Os meninos e meninas, e não sei o quê, era uma escola mais carente, né? Então, uma turma com camisa, outra sem camisa. As meninas que estavam nesse sem camisa, elas tiraram a camisa e foram jogar. Mas, tipo assim, aí o professor ficou assim, opa, mas isso é meu, né? Porque ninguém viu isso como anormal. Entre eles, ali, os pequenininhos de 5 anos. Todo mundo jogou, todo mundo pôs naturalmente, não teve nada. É o olhar do adulto. É o olhar do adulto ali. E as meninas jogaram lá. Tinha 2, 3 meninas daquela equipe lá jogando. É sem camisa, sem camisa. Vamos lá jogar. Vamos lá. O importante é jogar. É jogar, o importante é jogar. Tem uma informação aqui interessante que a gente recebeu, que é a seguinte: de acordo com o relatório sobre meninas de 7 a 13 anos da Fundação de Esportes Femininos, meninas começam a praticar esporte mais tarde do que os meninos. Meninas adolescentes têm 15% menos probabilidade de praticar esporte do que os meninos nesta faixa etária. Das meninas que seguem no esporte, 1 em cada 3 vai abandonar a prática até o fim da adolescência, enquanto apenas 1 em cada 10 meninos desistem. E é uma informação legal, É né? interessante. Eu tenho. É estatístico isso, né? Mas eu sempre pensei, eu penso ali que o começar no esporte muito cedo, num esporte só, eu vejo que é prejudicial às vezes. Eu acho que a criança, como um todo, as meninas e os meninos, deveriam participar por tudo, até os 8, 9 anos, 10. E a partir dos 10, definir qual esporte gostariam, né? Eu não sei como que é essa estatística aí, mas às vezes, se a criança lá, se eu colocar uma menina, eu digo uma menina ou um menino, colocar ali, vai jogar futsal desde os 5 anos, 6, 7, 8, quando chegar no 13, no 14, naturalmente não quer mais. Sim. Já cansou. Aí, quando estaria pronto para desenvolver todo esse potencial para, de repente, se profissionalizar e ir lá para frente, visando uma Olimpíada, né? Que acho que é a coroação do esportista, um campeonato mundial, ele já desistiu, porque ele foi desde cedo ali praticar esporte, praticar esporte. É que também tem essa parte que as meninas vão pro balé, né, Divana? Sim. A mãe coloca no balé. É. Talvez por isso que não comece no esporte Sim. antes. Vai pro balé, vai pra dança. Pode ser. Talvez seja isso, não sei. Essa é a culpa. Vai ter a vontade. Professoras de balé, mães Vai do para- balé, a gente não tem o balé. Eu amo balé, gente. Não, eu acho lindo também. lindo. Ó. Não, mas a gente tá demonizando o balé. A gente só acha que ele muitas Isso. vezes, a criança vai ali por uma... Por um estereótipo, Uma né? convenção É um social, estereótipo e uma Se você convenção pegar social. essas escolinhas pequenininhas, né? Muitos têm para as crianças a oferta do judô e do balé, né? Tem aula de educação física e daí tem a extracurricular lá. É uma Mas pros meninos e outra sempre é judô, o balé e futsal. Sim. Então, Mas sabe balé que eu tá lembrei sempre que aí. quando eu tava no prezinho, há muitos anos atrás, eu fazia karatê, mas eu não escolhi legal. fazer karatê, mas eu lembro que tinha e era tudo junto, era pra menino e pra menina. Todo mundo faz isso. Aham. É bacana. uma escola bem
pra frente. Aham, eu lembro. Tem fotos de eu lá fazendo karatê. Não que Ai, eu virei gente. uma cara... Como é que... Quem faz karatê o quê? Não sei, não virei, não gostava. Nunca fui muito do esporte, mas eu fazia, assim, não tinha essa distinção, sabe? Eu tenho uma memória do esporte quando eu era aluna, eu estava em escola pública, né? Até a minha oitava série. E eu lembro que sempre foi junto a educação física, né? Quando eu entrei para trabalhar no Positivo, chamou muita atenção que era, tipo, separado a educação física, Nossa, na minha também era tudo era junto. todo mundo junto. Era E pública aí também, não tinha, sei se é e essa a aí diferença, né? é, talvez, né? Talvez. Porque demanda um espaço que muitas vezes a escola É, pública não não tem. tem, é. Então você é obrigado a jogar junto. Mas eu lembro, assim, do jogo de vôlei, que era o esporte que eu ia menos ruim. Que o menos ruim que eu ia era o vôlei. E eu lembro dos meninos, na hora de cortar, se o time era das meninas, eles faziam um corte mais fraco. Porque eles não queriam que a gente se machucasse. Então também tinha isso de crescer todo mundo junto, brincando Ter esse todo mundo respeito. junto. Pensar, não posso fazer com tanta força porque as meninas podem machucar. Mas às vezes a gente se machucava também, sabe? Aham. E tava tudo bem, nós estamos tudo vivo até hoje. É, Tô ninguém. aqui, entendeu? Já levei bolada, já tá tudo bem, já levei bolada de menino, de menina, tá tudo certo. Quando eu pratiquei A esporte. gente, uma época, jogou, teve mesmo educação física, meninos e meninas, hoje é tudo junto. Ah, hoje Hoje tu voltou, você tudo Hoje é junto? tudo Voltou junto. tudo. Ah, no- eu tenho no uma positivo memória agora. de Tudo tudo junto. separado. Não, voltou tudo Ah, que junto. bom que Ah, voltou tudo legal. junto, né? Acho que é importante. Juntas porque você vai trabalhar o todo ali, né? Uhum. O respeito, com as diferenças de todo mundo. E É com todas as importante, né? áreas também, né? Exatamente. Aí uma informação ali sobre o investimento que a professora Letícia falou ali no início, a nossa produção colocou aqui um dado. Números que reforçam a fala da prof, né? As modalidades femininas recebem, em média, apenas 5% de cobertura da televisão, enquanto as masculinas recebem 95%, de acordo com um estudo da USC. Eu não conheço a USC. Universidade de Santa Catarina. De Santa Catarina? Ah, eu achava que era UFSC, mas tem as duas. Tem as duas. Tem as duas, Tem né? as- uma estadual. Além disso, atletas mulheres ganham salários entre 15 a 100% menores que os homens em muitas modalidades. Que número triste, né? Não tenho certeza, mas parece que agora, na próxima Copa do Mundo, graças a Marta e a Formiga, que acho que foram as que Pioneiras, ajudaram, assim, pioneiras aí no futebol, parece que a premiação, pela primeira vez, vai ser igual na Copa do Mundo masculina e na feminina. Não tenho certeza, tem que pesquisar Uma coisa sobre mas isso parece pela também. primeira vez, gente. Daí eu olho, nossa, só agora? Na Copa do 2022. Agora que vai ter. Parece que a premiação vai ser a mesma. É esse ano, né? A Copa Feminina ou é no ano que vem? Ai, agora não. Se eu não me Agora engano. você me pegou, eu não. Eu sei que tá meio perto Tá aí, perto né? aí. Mas parece que vai ser a mesma premiação. Olha que Isso, mas assim, eu fico falando, nossa, só agora isso? Já devia agora, estar acontecendo já. 2022. Nossa, olha quanto tempo a gente. Porque a Marta e a Formiga estão tá há anos, aposentando. mas a Formiga se aposentou, a Marta também acho que já está agora. Mas olha quantos anos elas estão, são novas até, né? Aham. Em relação às outras. Mas o futebol ganhou o feminino agora uma, Um destaque, né? uma cobertura da mídia maior. Igualdade em premiação a homens e mulheres em Copas até 2027. Igualdade até 2020. Mais É uma tarde luta, ainda, gente. É mais tarde ainda, que tristeza. Mas é uma luta, mas tem isso aí. Todas as premiações e até salários tem diferença. Tem diferença. E daí eu me pergunto, né? Por que até 2027? Qual que é o agora, né? empecilho? Qual é o Talvez seja um empecilho? empecilho de patrocinador, Sim. né? Talvez. Tudo uma grande teia dos lugares. Quando a gente fala da cultura e da importância das mulheres como dramaturgas ou como diretoras, porque eu acho que as mulheres vão falar dessas questões das mulheres, né? E vão defender e vão levantar essa bandeira do quanto é importante esse olhar para nós dentro do mercado de trabalho e dentro de todas as áreas. E aí, o patrocinador, às vezes, é um homem, então talvez ele não queira. Tem outras coisas para Vamos apoiar. procurar patrocinadoras. Para as patrocinadoras. Então, isso que eu quero dizer como uma grande teia, né, de espaços, assim, e de se ter lideranças femininas para que também possam apoiar novas
meninas, novas Sim. mulheres, a construir, como é importante ter a liderança feminina, né? Um exemplo disso é uma notícia que eu vi na semana passada. Vocês conhecem aquela influenciadora, a Boca Rosa? Bianca Andrade. Ela é, nossa, super rica e, enfim, tem marca de maquiagem, é influenciadora digital. E ela anunciou que ela vai ser patrocinadora oficial do time feminino do Corinthians, se eu não me engano. Então, assim, é alguém que já tá fazendo, né, alguma coisa. Se ela tem Começando. se ela tem o poder de patrocinar alguma coisa, que seja em uma causa, né, feminina, Feminina, né? que apoie isso. Porque Que aí, apoie. provavelmente, como uma influenciadora, pode ser que mais mulheres vão assistir o jogo do Corinthians. Exatamente. E os Tem uma homens que vão visibilidade juntos maior, assistir né? o jogo do Corinthians. Mas é uma coisa que vocês falaram da Copa, que eu também fico pensando sobre a Copa feminina, né? Quando tem a Copa Mundial, como a gente viu agora no final do ano, muitos lugares fecham. A gente mesmo na escola, nos Jogos do Brasil, Assiste. a gente para assistir o Jogo do Brasil, né? E essa cultura que a gente precisa desenvolver, eu acho que desde as crianças, lá, Letícia, vou jogar uma sugestão, que no feminino a gente pare para assistir o jogo também. Verdade. Hein? Verdade, Vai ser verdade. legal. Vamos jogar essa ideia aí. Concordo, vamos jogar. Quando tiver a Copa Feminina, que a Vamos gente assistir. pare no colégio para assistir os jogos da seleção feminina de futebol da Copa do Mundo. Porque eu sempre fico otimizando que essas crianças um dia vão crescer com isso e a gente vai ter menos essa diferença. assim. E que a televisão aberta cubra, né? Não só a tem fechada, isso né? também. Tem gente, isso também. tem isso também. Mas eu acho que televisão agora a televisão aberta já cobre. E, se eu não me engano, eu acho que cobre. A Copa. Uhum. A Copa Feminina, no caso. Eu não sou jardim do esporte, já falei, não assisto Aham. nem a masculina. Assisti com os alunos, nem a masculina, mas aí eu vou assistir a feminina. Vamos sim. Vou assistir a feminina. Ótimo. Meninas, o papo foi maravilhoso. Acho que a gente conseguiu, né, discorrer bem legal sobre o assunto. Agradecemos muito, muito, muito a participação de vocês. Foi muito gostoso, né, essa conversa sobre um tema tão pertinente. E para finalizar, eu queria que vocês indicassem algum material relacionado a essa temática que a gente trabalhou, que a gente conversou. Pode ser um filme, algum livro, alguma coisa nesse sentido. Acho que as professoras podem ir assinando, né, o nosso Isso. cartaz. Ah, A gente tem um Isso. Legal. cartazinho cheio de assinatura já. Bacana. Legal. Quem já participou. Daí, se vocês puderem respondendo e assinando. Ok. Eu deixa eu ler aqui, senão é que é grande pode ler, aqui o livro sempre que bom eu... uma colinha. Então, eu vou indicar, na verdade, esse é um livro, ele se tornou um livro, é uma tese de mestrado, tá? Da Giovanna Capucin Silva, tá? Que é o livro Mulheres Impedidas, que é a proibição do futebol feminino na imprensa de São Paulo. Então, ela faz um estudo de tudo que apareceu ali na mídia, desde a época lá de Vargas, quando ele proibiu o futebol para as mulheres. Muito legal. Mas as mulheres não pararam de jogar futebol, tá? Tem nesse livro aí. Elas continuaram jogando futebol. Elas não aceitaram isso. Não puderam nesses campeonatos Elas oficiais. resistiram, mas Mas elas continuaram. resistiram. Olha só. Eu selecionei 2 livros também para indicar sobre mulheres na arte, né? Como eu sou dos 2. Então, eu queria falar da breve história das artistas mulheres, que aí vai fazer esse apanhado de como as mulheres entraram e participaram, né, das artes plásticas. E também um outro que é a profissão artista, pintoras e escultoras e acadêmicas brasileiras de arte. Daí um é específico das brasileiras e outro mundial. E queria dar mais uma dica também. Claro. Agora, em março, a gente tem o Festival de Teatro de Curitiba. Festival de Curitiba, né? Agora não é mais Festival de Teatro, é o Festival de Curitiba. Que tá bem famoso, Tá né? bem famoso. E nessa programação existe alguns espetáculos com temática feminina. Eu acho que as pessoas podem procurar no guia, ler a sinopse, né? O que indica, mas tem algumas peças que têm esse tema do feminino. Tem uma companhia feita por mulheres que pela primeira vez vai ter um espetáculo em que toda a equipe é composta de mulheres, que é algo bem difícil no teatro também, como eu falei lá no começo, né? As mulheres ganharam os palcos,
Mas a gente tem os bastidores também, que é ocupado por homens, né? E Na né? a maioria dos casos, temos mulheres em todas as áreas, mas é difícil encontrar essa questão de ter só uma equipe de mulheres, sabe? Fazendo. E Os daí bastidores vamos também. ter. Ou a maioria Vamos de ter. mulheres, né, Isso. também. Então, vale a pena dar uma pesquisada no guia do festival e procurar na temática, tem muitas coisas interessantes. Muito legal. Legal. Muito obrigada, meninas, pela participação. Pessoal, vocês que nos acompanharam, que estão nos acompanhando, muito, muito, muito obrigada. Deixe seu like aqui no vídeo, se inscreva no nosso canal no YouTube, nos siga nas redes sociais, @Colégio Positivo e acesse nosso blog, né, tá? Isso, temos muitos conteúdos legais. Que é o futuroagora.com.br. A gente tem alimentado esse blog com bastante conteúdo, então nos acompanhem. Isso, e vejam os nossos outros episódios se vocês ainda não viram. Então tá. Obrigada, gente. Tchau, Obrigada, pessoal. meninas. Obrigada. Tchau. Obrigada.